Bom, sobre esse tema, vai ser a nossa última aula. Nós falamos, a primeira aula nós falamos sobre o porquê devemos estudar a Bíblia, na verdade, e como devemos estudar a Bíblia. E esse primeiro estudo faz parte da bibliologia que nós falamos na nossa primeira aula. Então, irmãos, para nós não prolongarmos muito, nós vamos falar só mais esta aula sobre esse tema. Depois nós vamos falar, a próxima aula já vai ser outro tema. Então, os irmãos, se quiserem se aprofundar no assunto, peguem o livro lá que eu comprei, né? O livro que eu recomendei. Porque se nós fôssemos ficar aqui falando só desse tema, nós iríamos falar muitos e muitos tempos, né? Então ia demorar muito. Então o curso de obreiro ia falar só de uma matéria só. Então, para nós não ficarmos nessa matéria mais tempo, os irmãos comprem aquele livro e os irmãos se aprofundem no assunto. É a Bíblia através dos séculos e Manual da Escola Dominical. Os dois livros são do pastor Antônio Gilberto e os dois livros são da CPAD. Então já está meio caminho andado. Nossa pastora já tem o livro Manual da Escola Dominical. Hoje, irmão, nós vamos estudar a Bíblia como um livro. Primeiro, eu falei na primeira aula sobre o que é a Bíblia, mas de uma maneira um pouco resumida. Mas eu gostaria de começar falando o que é a Bíblia. O que é a Bíblia? Uma definição simples sobre o que é a Bíblia. A Bíblia, irmãos, é a revelação de Deus à humanidade. O que é revelação? Revelar o quê? Tornar-se conhecido, ou dar-se a conhecer. Então a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. É onde Deus se dá a conhecer a humanidade. E é onde Deus revela aquilo que Ele quer da humanidade. E tem uma coisa interessante aqui, que eu peguei desse livro, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, sobre a questão da Bíblia ser a revelação de Deus, que tudo o que Deus tem preparado para o homem, bem como o que Ele quer, requer do homem, e tudo que o homem precisa saber espiritualmente da parte dele, quanto à sua redenção e felicidade eterna, está revelado na Bíblia. Vou repetir: tudo que Deus tem preparado para o homem, tudo que Ele requer do homem, e tudo que o homem precisa saber espiritualmente da parte dele, quanto à sua redenção, felicidade eterna, está revelado na Bíblia. Olha qual deve ser a nossa atitude para com a Bíblia. Tudo que o homem tem para fazer é tomar a palavra de Deus e se apropriar-se dela pela fé. Aqui diz outra coisa interessante, irmãos. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo ou santificado. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio, o homem deve ler a Bíblia para ser salvo e o homem deve ler a Bíblia para ser santificado. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam sobre o que é a Bíblia? A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Tudo que Deus tem para o homem, tudo que Deus requer do homem, está na Bíblia. O que eu preciso saber sobre Deus? Está revelado na Bíblia. O que eu preciso saber sobre a minha conduta? Está revelado na Bíblia. O que é certo, o que é errado? Está revelado na Bíblia, irmãos. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Todas as demais coisas, ou todas as coisas que os homens falam, ou que os homens escrevem, irmãos, tem que estar de acordo com a Bíblia. Porque se não estiver de acordo com a Bíblia, deve ser
rejeitado, porque a Bíblia é a nossa autoridade máxima. Então, como eu disse, nós iremos falar sobre a Bíblia como um livro. E para nós conhecermos um pouco da Bíblia como um livro, eu gostaria de falar primeiro os materiais que a Bíblia foi originalmente escrita, irmãos. A Bíblia foi escrita com dois materiais. Como a Bíblia é um livro antigo, né? Os livros antigos, antes de existir a imprensa, a gráfica, os livros antigos, eles tinham formato de quê? De rolo. Desses rolos eram feitos de papiro e pergaminho. O que era o papiro? O papiro, tem até uma foto aqui, que eu gostaria que o nosso professor Natanael colocasse ali para os irmãos verem, sobre o que é o papiro. É uma planta, irmãos, que nasce ali, ó. O papiro é isso daí. É uma planta que nasce na beira dos rios e dos lagos. E o que era feito? Alguns falam que era tirado as folhas, outros falam que eram tirado as entrecascas, né? E eram comprimidas, coladas umas às outras, até formar um rolo de qualquer tamanho, de 1 metro, 2 metros, meio metro. Então era feito de papiro. O papiro, irmãos, o nome papiro é de onde vem a nossa palavra papel. Os egípcios já usavam o papiro há 3.000 anos antes de Cristo. O papiro já era usado na escrita. Então hoje nós vivemos no tempo moderno, nós pegamos aqui a Bíblia como um livro, né? Oh, que coisa bonita. Mas não, era feito com aquele tipo de planta que nós estamos observando ali, ó, chamada papiro. E essa planta ainda existe lá no Oriente Médio. Como com a invenção do papel, né, irmãos? Não é necessário mais usar o papiro. Então, mas essa planta ainda existe. Outro material que a Bíblia ela foi escrita era o pergaminho. Outra imagem. O pergaminho, aquele do meio ali, irmãos, ó. O pergaminho, aquele do meio. O que era o pergaminho? Era couro, era peles de animais que eram preparadas para serem escritas. Tirava-se a pele do animal e essa pele ela passava por um processo onde ela era preparada para a escrita. O seu uso na escrita, irmãos, se difundiu mais no primeiro século, né? No primeiro século, ela difundiu mais, era um material mais caro, né? Material mais caro, couro de animal, um material mais caro. Então era aquele tipo ali. Geralmente era pele de carneiro, que era usada para a escrita. Os irmãos entenderam os dois tipos de materiais em que a Bíblia foi originalmente escrita? Agora, irmãos, qual era o formato primitivo da Bíblia? Isso está na nossa... Os irmãos quiserem observar ali, ó. Os irmãos observem ali nos slides também, que vai estar aqui o que eu estou falando. Qual era o formato da Bíblia primitiva, irmãos? O formato primitivo da Bíblia era rolo. E esses rolos eram feitos de quê? De papiro e pergaminho. O professor pode até passar esse primeiro slide. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aí. Pode passar mais. Aí. Deixa aí no vocábulo Bíblia que já vou chegar aí. A Bíblia era formato de quê, irmãos? De rolo. E esse rolo era feito ou de papiro ou de pergaminho. Então cada livro da Bíblia era um rolo. Então, irmãos, não era possível carregar a Bíblia toda de uma vez só. Porque como você vai carregar um monte de rolo? Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos a Bíblia em vários formatos, né? Tem a Bíblia enorme, tem a Bíblia com letra gigante, tudo
Só? Você carrega com uma beleza, né? Que maravilha. Como você carrega? Coloca debaixo do braço, como desodorante, né? Carrega debaixo do braço. Mas, o que tornou possível, irmãos, a Bíblia, ela ter esse formato aqui? Primeiro foi a invenção do papel no século II pelos chineses e a invenção da imprensa por Gutenberg no século XV. No século XV foi inventada a imprensa, e aí possibilitou o quê? A Bíblia no nosso formato atual. Então, irmãos, nós temos que prestar atenção numa coisa, né? Hoje nós temos uma facilidade de carregar a Bíblia, né? Hoje as pessoas têm a Bíblia, né, de todos os tamanhos, a Bíblia no celular, a Bíblia no tablet. Ainda tem crente que vem para a igreja sem a Bíblia, irmãos. Vem crente para a igreja sem a Bíblia. Você tem a Bíblia em vários tamanhos. Ah, não gosto de Bíblia grande, irmãos. Pega uma Bíblia pequena. Ah, eu não gosto nem de grande nem de pequena. Pega a média. Tem a Bíblia no celular, irmãos. Aplicativo da Bíblia no celular. Tem o aplicativo da Bíblia no celular. Você tem a Bíblia toda lá no seu celular. E mesmo assim tem pessoas que não carregam a Bíblia. Lá, não sei se é no Rio de Janeiro, irmãos, os crentes são chamados de Bíblia, né? Somos Bíblia. São pessoas que carregam a Bíblia, que leem a Bíblia, que estudam a Bíblia, pelo menos nós esperamos que sejam. Então, irmãos, que nós possamos valorizar a comodidade que nós temos hoje de carregar a Bíblia. Olha que facilidade que nós temos de carregar a Bíblia. Então, quando você vier para a igreja, traga a sua Bíblia. Você já viu um soldado, já viu um policial sem arma? Até no horário de serviço, que não é horário de serviço, eles usam arma. Mas já viu um policial na hora do serviço, no tempo da hora que ele está trabalhando lá, sem arma? Tu nunca viu, né? Você é um soldado de quem? E qual é a arma? A Bíblia é o quê? Diz Efésios, a espada do... A espada do Espírito. Então, se nós somos os soldados de Cristo, nós temos que andar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós temos a palavra. Nós temos a palavra, temos que andar com a palavra. Amém? Pode passar aí. Irmãos, vocábulo Bíblia. Qual o significado da palavra Bíblia? Como está ali? O significado da palavra Bíblia significa coleção de pequenos livros. Vem do grego biblos. Biblos. É uma palavra, a Bíblia vem do grego biblos, que significa coleção de pequenos livros. Ou seja, a Bíblia é uma biblioteca. A Bíblia é uma biblioteca. Tudo. A Bíblia fala de todos os assuntos. Quer falar sobre família? A Bíblia fala sobre família. Quer falar sobre dinheiro? A Bíblia fala sobre dinheiro. Quer falar sobre sexo? A Bíblia fala sobre sexo. Quer falar sobre bênçãos espirituais? Quer falar sobre o céu? Quer falar sobre o inferno? A Bíblia tem esses assuntos. Então, tudo que nós precisamos saber, onde nós queremos encontrar, está na Bíblia. A Bíblia é a biblioteca divina. Ela fala de todos os assuntos que nós precisamos saber. Amém? As línguas que a Bíblia foi originalmente escrita, irmãos. A Bíblia, eu já vou chegar nessa parte aí. A Bíblia, a língua que a Bíblia foi originalmente escrita: hebraico e o grego. Hebraico e grego. Algumas partes do Antigo Testamento foi escrito em aramaico, que foi a língua que o povo de Israel trouxe quando eles foram para o exílio da Babilônia. Mas as línguas principais que a Bíblia foi escrita é hebraico, o Antigo Testamento, e grego, o Novo Testamento. Essas são as duas línguas originais pelas quais a Bíblia foi
escrita. Os irmãos entenderam? Entenderam, irmãos? Amém? Posso ouvir um amém? Os irmãos que chegaram um pouquinho depois do horário, irmãos, na nossa aula está no YouTube, olha, nós estamos chiques, viu? Você pode pegar lá, assistir a aula no YouTube. Nossa igreja está chique pra caramba. Pega no YouTube lá. Pega a aula no YouTube, você vai pegar do começo lá e vai ter pergunta. Como hoje eu não distribuí folha para ninguém, eu vou fazer algumas perguntas para os irmãos anotarem e trazer na nossa próxima aula. Inclusive aqueles que trouxeram, gostaria que entregasse para o nosso professor Natanael ali depois, no final. Entregue ali para o nosso professor Natanael a sua folha respondida com as perguntas que eu dei na primeira aula. Os que não trouxeram hoje, a última oportunidade é a próxima aula. Aí não vai ter mais oportunidade de trazer. Amém? Irmãos, quantos escritores escreveram a Bíblia? Para os irmãos entenderem, o autor da Bíblia é Deus. A Bíblia tem um autor só. A Bíblia é um livro de um autor. Mas Deus usou 40 escritores para escrever a sua palavra. Num período, irmãos, de 1500 anos. A Bíblia demorou 1500 anos para ser escrita. E ela foi escrita através de 40 escritores. Muitos deles, irmãos, não se conheciam. Muitos deles falaram um assunto, o outro foi lá e complementou o assunto que o outro disse, mesmo sem conhecer. Agora faça um teste. Pega, não é nem 40, pega 20 pessoas, coloca numa sala e fala para eles escrever em lugares diferentes. 20 pessoas em lugares diferentes e dá o mesmo assunto para que eles possam falar. Será que eles vão falar a mesma coisa? A Bíblia, irmãos, é um milagre, sabe por quê? 40 escritores, lugares diferentes, profissões diferentes. Uns eram doutores da lei, inteligentes, outros não eram muito inteligentes, não eram muito letrados, como podemos assim dizer. Porém, na Bíblia nós não encontramos contradição. A Bíblia não é um livro contraditório, embora tenha 40 escritores. Isso só é explicado, irmãos, pelo milagre de Deus. Pega aí, ó, como eu disse, qualquer assunto, e dê para 40 pessoas, 20 pessoas escrever em lugares diferentes, em circunstâncias diferentes, que não se conheçam. E pede para eles escrever, para ver o que vai sair. Não vai sair a mesma coisa. Agora a Bíblia não. Ela tem uma unidade perfeita. A Bíblia tem uma unidade perfeita. Agora, irmãos, nós vamos falar sobre a estrutura da Bíblia. Estrutura da Bíblia. Vamos falar sobre a estrutura da Bíblia. Como a Bíblia, como nós estamos no curso de obreiro, e a Bíblia, em nossa primeira aula, nós falamos que o obreiro ele tem que manejar bem a palavra da... Nós estamos conhecendo o livro. Nós estamos conhecendo o livro. Então nós vamos falar sobre como a Bíblia está estruturada. A Bíblia está dividida em duas partes principais, irmãos. Quais são elas? Antigo e Novo Testamento. Por que Antigo Testamento? Antigo Testamento se refere à aliança de Deus com o povo de Israel, que foi feita no Monte Sinai através da lei. Uma coisa interessante nessa antiga aliança, que é o Antigo Testamento, que trata da antiga aliança, o homem só poderia ter acesso a Deus através do sacerdote. E não era só o sacerdote que poderia chegar à presença de Deus. Era o sumo sacerdote que uma vez por ano tinha acesso à presença de Deus. Agora no Novo Testamento, que é a aliança de Deus através de Jesus Cristo com a sua igreja, que foi selada no Calvário através da morte de Cristo, o ser humano ele tem acesso direto a Deus, irmãos. Nós não precisamos de intermediário.
Como diz Hebreus capítulo 10, versículo 19, até o 22, se eu não me engano, o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou. Ali está dizendo que o véu, que era o corpo de Cristo, foi rasgado, simbolizando que o véu do templo, onde havia uma separação entre o homem e Deus, foi rasgado. Agora nós temos acesso direto a Deus. Para mim chegar a Deus, eu não preciso de intermediário. Eu tenho acesso direto. Tem muita gente que vive na dependência, né? Meu irmão, ora por mim aí, porque talvez a sua oração chegue mais perto de Deus, porque você é mais assim com Deus. Não, é? Todos nós temos acesso direto a Deus, sem precisar de intermediário. Então a Bíblia, ela está dividida nessas duas partes principais: Antigo Testamento e Novo Testamento. Agora, quantos livros tem o Antigo Testamento? 39 livros tem o Antigo Testamento. Quantos livros tem o Novo Testamento? O Novo Testamento tem 27 livros. Somando então, 66 livros. A Bíblia total possui 66 livros. Quantos capítulos tem na Bíblia, irmãos? Tem 1189 capítulos. Tem até ali, é só nosso professor passar o slide à frente, que vai mostrar. Pode passar mais? Aqui. A Bíblia possui 1189 capítulos e a Bíblia possui 31.173 versículos, irmãos. Qual é o maior livro da Bíblia? O maior livro da Bíblia é o livro dos Salmos. Como ela está dividida em capítulos, né? O livro de Salmos tem 150 capítulos. Qual é o menor livro da Bíblia? 3 João. Na Bíblia lá, quase no final tem lá, 1º, 2º, 3 João. Qual é o maior versículo da Bíblia? Esther capítulo 8, versículo 9. Qual é o menor versículo da Bíblia? Aí vai a questão da tradução. Alguns dizem que é não matarás, outros dizem que é Jesus chorou, João 11:35, ou se eu não me engano, Êxodo 20:12. Então, dependendo da tradução, pode ser não matarás ou Jesus chorou. Então a Bíblia possui 31.173 versículos e 1.189 capítulos. Amém, irmãos? Ali estão as datas, né? Em que elas foram divididas em capítulos. Ela foi dividida em capítulos no ano de 1250 pelo cardeal Hugo. Vamos falar só a primeira palavra que é mais fácil. Pelo cardeal Hugo. No ano de 1250 a Bíblia foi dividida em capítulos. E ela foi dividida em versículos em 2 períodos, como está escrito ali, ó. O Antigo Testamento foi dividido em 1445 pelo Rabi Nathan e o Novo Testamento em 1551 por Robert Sturges, que foi o primeiro que publicou a Bíblia Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos, no ano de 1555. O que é a Vulgata Latina, irmãos? É a tradução da Bíblia toda para o latim. Essa é a versão da Bíblia conhecida como Vulgata Latina. Essa é a Bíblia, é a tradução até hoje que os católicos romanos eles usam. Os católicos romanos usam a tradução da Vulgata Latina, que é a Bíblia traduzida para o latim. Irmãos, uma coisa interessante, nós falamos sobre a nossa Bíblia, mas é bom ressaltar aqui que a Bíblia católica ela não é diferente da nossa, viu? O que diferencia a Bíblia católica da nossa, isso não está ali, né? O que diferencia a Bíblia católica da nossa é que a Bíblia católica possui 7 livros a mais, conhecido como livros apócrifos. O que é um livro apócrifo? É um livro que não é inspirado por Deus. Isso é um livro apócrifo.
E eles possuem 7 livros apócrifos. Eu vou falar pausadamente aí se alguém quiser anotar. O primeiro é Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, diferente da nossa Bíblia, é Eclesiastes, Baruque, primeiro Macabeus e segundo Macabeus. E ela também possui alguns acréscimos, irmãos, no livro de Esther e no livro de Daniel. Mas o conteúdo da Bíblia Católica que está lá, ó, em Êxodo 20, não adorarás imagem, é o nosso mesmo Êxodo 20. Na Bíblia Católica tem lá, não adorarás outra imagem, não farás para ti imagem de escultura. É o que está no nosso Êxodo 20, é o que está na Bíblia Católica. Agora, por que eles colocaram, eles acrescentaram esses livros? Por causa, como houve a reforma protestante, irmãos, através de Martinho Lutero, ele foi contra alguns ensinamentos que a Igreja Católica ela estava ensinando. E na Bíblia, nos nossos 66 livros, não existia base para eles fundamentarem essas doutrinas, como é oração pelos mortos, é o que nós chamamos de missa do 7º dia. A pessoa morre depois do 7º dia, 7 dias as pessoas fazem a missa do 7º dia, porque elas estão orando por quê? Pelos mortos. E em qual parte da Bíblia está dizendo que nós devemos orar pelos mortos? E nenhuma. Mas no livro de Macabeus, segundo Macabeus, se eu não me engano, capítulo 12, e o versículo 41, 42, 43, está escrito lá que era feita a oração pelos mortos. Então o que eles pegaram? Eles pegaram esses livros apócrifos que foram escritos, né, quando a Bíblia já tinha acabado de ser escrita, e incluíram na Bíblia deles para fazer o quê? Agora nós temos base para ensinar o que nós estamos ensinando. É isso que eles fizeram. Ó. Como você vai ensinar uma coisa que a nossa Bíblia ela não ensina? Peraí, vamos pegar uns livros aqui, ó, que dá base para essa doutrina, e eu vou incluir na Bíblia, e ela vai dar base para a doutrina. Irmãos, é bom ressaltar que a igreja não torna um livro inspirado. Nem os judeus tornam um livro inspirado. O próprio livro, ele era considerado inspirado pelas suas evidências internas. Provas da sua evidência interna. A igreja não tem poder de canonizar livro. Ah, vou canonizar, eu vou incluir esse livro na Bíblia. A igreja não tem essa autoridade. O próprio livro inspirado, ele já demonstra que ele é inspirado. Então não tem como a igreja vai canonizar. Não, canonizar é tornar alguém santo, né? Como é o processo da igreja católica que faz com os santos aí. Eles canonizam. A pessoa fez o bem, a pessoa morre, depois ela é canonizada. Ela é canonizada e ela vira santa lá. As pessoas podem passar a fazer oração para ela, e ela também torna de uma das intercessoras em favor dos homens. Mas a igreja não tem autoridade para canonizar livros. O próprio livro da Bíblia, os que foram reconhecidos como inspirados, eles dão prova da sua inspiração. E outro erro, irmãos, a Bíblia é de origem o quê? Judaica. Se os judeus, eles nunca reconheceram esses livros, ó. No tempo de Jesus, Jesus não citou esses livros. Os apóstolos não citaram esses livros aqui, ó, que eu falei para os irmãos. Se o próprio Jesus, ele não citou esses livros, os apóstolos, eles não citaram esses livros, como a igreja, ela tem autoridade de incluir esses livros como inspirado? Se o próprio Jesus, o Filho de Deus, não o reconheceu como inspirado. Mas tudo isso, eles fizeram para dar base às suas doutrinas contraditórias. Amém? Agora, irmãos, nós estamos falando sobre a estrutura da Bíblia. Olha, os irmãos, tem até ali, se os irmãos quiserem copiar. Se não, compra esse livro aqui, que é mais fácil. A Bíblia através dos séculos.
Nós estamos falando sobre a Bíblia e a sua estrutura. Agora nós vamos falar, irmãos, como os livros eles estão organizados. Passa aí, professor. Vou passar mais. Acho que não tem aí. Pode passar. Pode passar. Acho que eu não tenho ali, irmão. Mas eu vou falar pausadamente aqui, devagar, para que os irmãos possam entender. Nós falamos aí sobre divisão da Bíblia, como a Bíblia está estruturada, as divisões principais da Bíblia. Agora, como a Bíblia está organizada, irmãos? Primeiro nós vamos falar sobre o Antigo Testamento. Vamos falar sobre o Antigo Testamento. Como os livros do Antigo Testamento eles estão organizados. Irmãos, é bom lembrar que a Bíblia ela está organizada em ordens de assuntos, viu? A Bíblia não está organizada em ordem cronológica. Porque se a Bíblia se estivesse organizada em ordem cronológica, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. Então seria o livro de Jó. Então a Bíblia ela está organizada por ordem de assuntos. Assuntos. Então é bom lembrar disso. Você vai ler a Bíblia. Ah, mas não está na ordem certinha, não. Ela está organizada, a nossa Bíblia, na ordem de assuntos, para que nós possamos entender. Como eu disse, o Antigo Testamento ele possui quantos livros? Agora eles estão divididos em 4 grupos, irmãos. Os livros do Antigo Testamento estão divididos em 4 grupos. Primeiro grupo, os livros da lei. Quais são os livros da lei? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os livros da lei, conhecido como Pentateuco. O que é Pentateuco? É uma coleção de 5 livros. Penta vem de quê? Penta é 5. O Brasil é penta. Ele foi campeão 5 vezes. Pentateuco, coleção de 5 livros, conhecido pelos judeus como Torá, lei. Os judeus chamam os 5 primeiros livros da Bíblia de Torá, que é, o significado da palavra Torá é lei. Nesses 5 primeiros livros da Bíblia, irmãos, nós temos o quê? A origem de todas as coisas. Nós temos o livro de Gênesis, né? E também fala sobre o nascimento da nação de Israel. Toda a história de um povo, ela tem uma origem, né? Se for pela a história de Roma, tem lá que as 2 lobas pegaram o Rômulo e o Rêmulo, aquela coisa toda lá, é a história do início do Império Romano. Mas no livro do Gênesis trata sobre, além de tratar sobre a origem de todas as coisas, também fala sobre a origem da nação de Israel, que começou com quem? Abraão. Em Gênesis capítulo 11, deu origem ali à nação de Israel através de Abraão. Essa é a primeira divisão dos livros da Bíblia. Primeiro, lei. Então os 5 primeiros livros da Bíblia são conhecidos como lei. O segundo grupo, irmãos, conhecido como história, são 12 livros, de Josué a Esté. É chamado livros históricos. Eles são chamados assim por quê? Porque tratam da história do povo de Israel. Em seus diversos períodos. O período dos juízes, o período da monarquia, o período do exílio, e depois que eles voltaram do exílio. Então, são os livros históricos. São 12 livros. O terceiro grupo são os livros poéticos, de Jó a Cantares de Salomão.
são conhecidos como livros poéticos. Por quê, irmãos? Pela linguagem. Pela linguagem. É uma linguagem poética. Você lê o livro de Salmos, você vê que é diferente de ler o livro de 1 Samuel. Você lê o livro de Cantares de Salomão, é diferente de você ler o livro de Isaías. Por quê? Porque é um gênero literário. Por isso que eles são chamados como livros poéticos. O quarto grupo, irmãos, é o chamado grupo dos livros proféticos. São 17 livros, de Isaías a Malaquias. E esse quarto grupo, irmãos, são divididos em dois. Os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São chamados profetas maiores. Agora você pergunta, mas Lamentações de Jeremias não deveria ser um livro poético? Mas por que está nos livros proféticos? Por quê? Porque ele foi escrito por Jeremias. Por isso que ele está incluído nos profetas maiores. E os profetas menores, que é de Oséias a Malaquias, irmãos. Uma coisa importante, eles não são chamados maiores e menores por causa que um era melhor que o outro, né? Isaías era melhor do que Oséias. O Malaquias era quase nada, por isso que ele era menor. Não. Eles são chamados menores e maiores devido ao tamanho dos livros. Olha a diferença. O livro de Isaías tem 66 capítulos. Já o livro de Oséias tem 12. Já o livro de Malaquias tem 4. Então, devido aos tamanhos dos livros, eles são denominados profetas maiores e profetas menores. E também devido ao tempo que durou o seu ministério. Alguns duraram 10 anos, outros duraram 20 anos e assim sucessivamente. Mas não é por causa de notoriedade, olha, porque um era mais famoso que o outro. Não é igual aos nossos dias, não. Um pregador quer ser um mais famoso que o outro, não. Não tem nada a ver isso, não. Agora, os livros do Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento são quantos, irmãos? 27. Também estão divididos em 4. Em 4 grupos. Quais são eles? O primeiro, biografia, que são os evangelhos, irmãos. Os evangelhos. Do que se trata o evangelho? Os evangelhos tratam o quê? Da vida e da pessoa de Jesus. São os evangelhos. Eles tratam da vida e da pessoa de Jesus. Os 3 primeiros evangelhos, que são o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que foi o último que nós estudamos, são conhecidos como evangelhos sinóticos. Por quê? Porque tem assuntos paralelos entre eles. Você vê que tem narrativa que você encontra em Mateus, Marcos e Lucas. É por isso que eles são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque eles tratam muitas das vezes dos mesmos assuntos. Tem assuntos que você encontra no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas. Então são os 4 evangelhos. Essa é a nossa primeira divisão do livro do Novo Testamento. Depois vem história. Quais são os livros que fazem parte dessa categoria? O livro de Atos, irmãos. Porque no livro de Atos nós vamos conhecer como começou a igreja. Como a igreja cresceu. O livro de Atos relata a história da igreja. Você quer conhecer a história da igreja? Como a igreja se iniciou? Como os crentes eles eram quando eles começaram? Leiam o livro de Atos. Também conhecido como Atos do Espírito Santo, irmãos. Porque a menção do Espírito Santo é muito grande no livro de Atos. O terceiro grupo dos livros do Novo Testamento são conhecidos como epístolas ou doutrinas. Epístolas ou
doutrinas, irmãos. Quais são eles? As epístolas. São de Romanos a Judas. Essas são as epístolas. Onde contém o que, irmãos? As doutrinas para a igreja. É por isso que eles também são conhecidos como doutrina. E nessa divisão das epístolas, 9 epístolas, irmãos, são dirigidas às igrejas, que é de Romanos a 2 Tessalonicenses. 4 é dirigidas a indivíduos, que é 1 Timóteo, é o que nós estamos estudando, hein? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. São as cartas pastorais, tirando Filemão. São as cartas pastorais que nós estamos estudando. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Essas são conhecidas como cartas pastorais, que foram enviadas aos pastores da igreja. Os irmãos já sabem disso porque vieram na primeira aula da escola bíblica, né? Então não precisa ficar repetindo. E 7, irmãos, são dirigidas a todos os cristãos indistintamente. Ou seja, não foi enviada a uma igreja específica, como a carta de Paulo à igreja de Corinto, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, a carta de Paulo à igreja de Filipos. Mas são 7 cartas que foram enviadas ao povo da época de uma maneira geral. É por isso que são chamadas cartas universais. E também tem uma dirigida aos Hebreus, né, que é a carta aos Hebreus. E a última categoria do livro, irmãos, da divisão do livro do Novo Testamento é profecia. Qual é o livro profético do Novo Testamento? Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. É por isso que os testemunhos de Jeová, quando eles chegam para... Eles não falam Apocalipse, eles falam, abre o livro da revelação. Quando eles vão falar sobre Apocalipse, eles não falam Apocalipse, eles falam, abre aí no livro da revelação, capítulo tal, versículo tal. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Amém. Entenderam mesmo? Nosso professor Natanael vai passar uma lista aí, irmãos, a lista da chamada. Então os irmãos assinem aí a lista da chamada. A lista da chamada aí que vai passar para os irmãos. E para nós terminarmos, irmãos, falta só 10 minutos. Eu gostaria de fazer algumas considerações aqui importantes. Algumas considerações aqui importantes. Irmãos, há na Bíblia 8.000 menções de Deus em seus vários nomes, né? E 177 menções do diabo. Você vê a diferença? A Bíblia fala 8.000 vezes de Deus nos seus diversos nomes e apenas 177 vezes sobre o diabo. Você já viu um culto onde as pessoas falam mais do diabo do que de Deus? É o diabo, é o diabo, cuidado com o diabo, é o diabo. Parece que o diabo é o diabo, mas ele é o diabo, né? Mas parece que o diabo é maior que Deus. Parece que o diabo é meu Deus. Não, irmãos. Para que ficar falando do diabo? Vamos falar sobre Deus. Nós não nos reunimos na igreja para falar sobre o diabo. Nós nos reunimos na igreja para adorar a Deus e falar sobre Deus. Não é verdade? Olha uma outra coisa interessante. A vinda de Jesus, irmãos, é falada 1845 vezes. Agora, quantos sermões nós ouvimos sobre a vida de Jesus na igreja atual? Estou falando na igreja Livre dos Vales, né? Estou falando na igreja atual. Você não ouve falar, né, da vida de Jesus. E quando você fala, você vai falar, não, Jesus, espera mais um pouquinho aí, eu preciso resolver uns negocinhos aí, depois o senhor volta. Você vê, os crentes de hoje, irmãos, parece que perderam a esperança na volta de Jesus. Que fala na volta de Jesus, você não ouve um glória. Irmão, Deus tem prosperidade.
prosperidade, porque todo mundo quer carro novo, todo mundo quer casa nova, todo mundo quer tudo novo. Mas a nossa maior esperança, como diz Paulo em 1 Coríntios 15:19, se aguardarmos a Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Já pensou, irmãos? Se nós aguardarmos tudo que Deus tem para nós apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Outro fato interessante aqui, para nós terminarmos, é que na Bíblia, irmãos, há 365 ou 366 vezes a palavra não temas. Então, é um sinal que Deus não quer que nós andemos com medo. Ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Então, para que temer? Para que temer a crise? Porque está em crise, né, irmão? A crise não está fácil. Para que temer o homem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já prestou atenção nisso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Só esses fatos aí, os irmãos anotarem, irmãos. E essa foi a nossa última aula sobre esse tema, de falarmos sobre a Bíblia. Nossa próxima aula nós vamos falar sobre a doutrina de Deus. Então, os irmãos que quiserem, talvez, mas o irmão falou muito rápido. Vai lá no YouTube, no canal do YouTube da igreja, e assiste lá a aula. E anotem aí, irmãos. Eu vou fazer algumas perguntas para os irmãos anotarem aí, para me trazer respondido na próxima aula. Irmãos, e não esquece, hein? Entrega o seu papel ali para o nosso professor Natanael no final do culto, por favor. No final da aula, por favor. Então anotem aí algumas perguntas para os irmãos trazerem na próxima aula. Quais são as duas partes principais da Bíblia? Quais são as duas partes principais da Bíblia? Foi o que foi falado aqui. Essa é a primeira pergunta. Quais são as partes principais da Bíblia? Quantos livros tem a Bíblia? Aí você vai ter que colocar quantos livros tem o total, e quantos livros tem no Antigo Testamento, e quantos livros tem no Novo Testamento. Amém? Posso ir para a próxima? Então, quantos livros tem na Bíblia? Isso aí você vai colocar a quantidade total que foi falado aqui, e quantos livros tem no Novo Testamento, e quantos livros tem no Antigo Testamento, e quantos livros tem no Novo Testamento. Quantos capítulos tem a Bíblia e quantos versículos tem a Bíblia? Quantos capítulos tem a Bíblia e quantos versículos tem a Bíblia? Agora, a última pergunta, essas três aí, vamos gravar aí o que foi falado. Quais são os 4 grupos que estão divididos no Antigo Testamento, de livros, como estão organizados o Antigo Testamento, e os 4 grupos que estão organizados o Novo Testamento? Foi o que eu falei aqui, ó. Os 4 grupos que os livros do Antigo Testamento estão organizados, e os 4 grupos que os livros do Novo Testamento estão organizados. Então, na nossa próxima aula, irmãos, que será no dia 1º, no dia